Vamos passar agora ao nosso questionário, onde nós passaremos aí pelos principais pontos da lição, de acordo com o estudo feito pelo pastor Elianai Cabral. Vamos começar então, primeiro aí, texto áureo para completar. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. A segunda pergunta aí, dentro da verdade prática. O que nos revela a pluralidade dos nomes e símbolos do Espírito Santo encontrados na Bíblia? Então, primeiro, revela a sua divindade na vida da Igreja de Cristo. Revela também sua obra na vida da Igreja de Cristo. E revela também o seu ministério na vida da Igreja de Cristo. Dentro da introdução número 3, o que devemos fazer se quisermos aprender mais a respeito da fé pentecostal? Então precisamos conhecer melhor o caráter e o ministério do Consolador. Parte 1, a pluralidade dos nomes do Espírito Santo. Pergunta 4, a que os nomes do Espírito Santo estão relacionados? Então a sua obra e caráter. Número 5, entre os hebreus, o nome era utilizado para quê? Então para distinguir as pessoas, para revelar-lhes o caráter, para revelar-lhes a índole. Então, para distinguir as pessoas, o que é? Separar as pessoas, né? O nome, cada um tem o seu nome. Também, o caráter, por quê? O nome indicava, você pode ver esses nomes aí, por exemplo, Abrão antes e Abraão. Vamos dar o exemplo aí de Jacó. Antes era enganador. Teve um encontro com Deus, teve uma decisão de obedecer a Deus, de seguir a Deus, e o seu nome foi mudado para Israel. Olha aí, de enganador, Jacó, mudou para príncipe de Deus. Olha a diferença, muito grande. E também revela a índole. O que é índole? É o caráter, é a disposição, o gênio, o temperamento, a tendência especial. Então o nome vai indicar, por exemplo, Raquel, ovelha, né? Indica um modo de viver humilde, simples, manso. Por exemplo, Débora significa abelha, já é uma pessoa mais interativa, né? Mais hiperativa também. Já o caráter, o que é? Então, um conjunto de traços particulares de um indivíduo. É um cunho distintivo e também temperamento, tem a ver com o temperamento da pessoa. Número 6. Cite pelo menos 10 nomes do Espírito Santo encontrados na Bíblia. Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de seu Filho, Consolador, Espírito da Verdade, Espírito de Graça, Espírito de Vida, Espírito de Jesus e Espírito do nosso Deus. Quantos nomes aí, se não fosse uma pessoa, não teria tantos nomes falando a respeito dele. Número 7, quais os nomes do Espírito Santo relacionados à Trindade? Então, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. Número 8, o que significa Consolador, se referindo ao Espírito Santo? Então, no grego, a palavra Consolador significa Paráclito. E segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Paráclito é alguém chamado a ficar ao lado de outro para ajudar. Número 9. Qual a função do Espírito Santo como Espírito da Verdade? Então, o Consolador tem como missão revelar a verdade de Deus em Jesus Cristo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo leva o pecador a crer na única verdade, Jesus Cristo. Número 10. Qual a função do Espírito Santo como Espírito de graça? Sem o Espírito Santo não há arrependimento. É Ele quem nos convence dos nossos erros. Sem arrependimento verdadeiro não há salvação pela graça. O Consolador comunica a graça de Deus a nós. Número 11. Qual a função do Espírito Santo como Espírito de vida? Então, sem o Espírito Santo estaremos mortos em nossos delitos e pecados. Ele operou em nós um novo nascimento e deu-nos nova vida em Cristo. Parte 2. Os símbolos bíblicos. Pergunta 12. A palavra de Deus é rica em linguagem simbólica. De que precisamos para termos uma compreensão real e correta do texto bíblico? Então, da hermenêutica e da exegese. pastor Elianai Cabral foi buscar dentro da Bíblia
o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Não foi buscar em pessoas, o que pessoas acham. Não, mas dentro da própria Bíblia. Seria então o contrário de pegar um texto e isolá-lo para estudar. Nós temos sempre que pegar o texto e o contexto, sempre estudarmos detalhadamente. Número 13. O que é necessário para se compreender os símbolos? Então, interpretá-los dentro do seu contexto de origem. Número 14. Cite alguns símbolos que representam a Bíblia, a palavra de Deus. Primeiro, espada. Depois, lâmpada, alimento, leite, mel. Parte 3. Os símbolos do Espírito Santo. Número 15. Cite pelo menos 5 símbolos do Espírito Santo encontrados na Bíblia. Então temos aí fogo, água, rio, chuva e selo. Número 16. Complete. Então a palavra aí é fogo. No Antigo Testamento fazia parte, então, o fogo da liturgia hebreia. Simbolizava a presença de Deus, a purificação e o juízo divino. Em Lucas 3,16 é apresentado como elemento purificador na vida de quem recebe o batismo com o Espírito Santo. Pode significar isso ou não, porque, na verdade, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele foi imediatamente purificado de todo pecado, foi declarado santo. Então, recebeu o Espírito Santo aí na hora que aceitou Jesus. Agora, quando vem o batismo com o Espírito Santo, então vem a capacitação do Espírito Santo para se pregar o Evangelho, para se receber a partir daí dons do Espírito Santo e se pregar o Evangelho. Agora, fogo aqui eu entendo que é quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e recebe junto um dom do Espírito Santo. Então, os apóstolos no dia de Pentecostes receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque eles já receberam o dom de línguas imediatamente. Começaram a falar em línguas, quando as pessoas de outros países estavam chegando para ouvir, eles começaram a falar na língua daquele povo, na língua de origem de cada um deles. Então existia ali gente de várias nações, e eles falavam na língua de origem daquelas pessoas. Isso é o dom de línguas, uma manifestação do Espírito Santo, que é dom de línguas. O Consolador ajuda-nos a viver em santidade, pois em nós efetua a santificação. Já regenerados pelo Espírito Santo, nos tornamos aí o corpo, o templo do Espírito Santo. Isso significa que todas as nossas ações devem visar a glória de Deus. Ao sermos redimidos do mundo, passamos a pertencer unicamente a Ele. Isso é importante a gente se lembrar que tudo é feito para a glória de Deus. Nunca deve ser feito para a nossa própria glória. Tudo é feito para que o reino de Deus tenha o lucro. O reino de Deus, e não nós. Tudo que nós fazemos para Deus, visamos o bem do reino de Deus. Número 17, então aí é água, rio e chuva. Sempre ligado à água aí, tanto o rio como a chuva. É vital para a natureza, sem ela o ser humano não vive. Deus utiliza-se desse elemento indispensável à existência para mostrar que o Espírito Santo sacia nossa vida espiritual. No plano espiritual, esses três simbolizam o mover do Espírito na vida dos que recebem a Cristo. Então a renovação aí produzida significa a operação miraculosa do Espírito Santo na vida do homem, produzindo a regeneração e a vivificação espirituais. Em Isaías 44:3, o Senhor promete seu derramamento sobre a terra seca. O profeta falava a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre uma geração vindoura. A profecia começou a cumprir-se no dia de Pentecostes e prossegue através do movimento pentecostal, o maior avivamento da história da igreja cristã. Número 18, complete. Então a palavra aí é selo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, nos tempos bíblicos era usado para designar a posse de uma pessoa sobre algum objeto ou coisa por ela selada. Indica propriedade, posse. Fomos selados pelo Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Hoje, pela fé, somos propriedade particular de Deus. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, subiremos com Ele, pois o Senhor virá buscar aqueles que lhe pertencem. Como podemos ter certeza de que fomos selados? Então, segundo as Escrituras, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que pertencemos a Deus. Não podemos nos esquecer que o Espírito Santo também é o penhor da herança celestial. Isto é, a garantia de que receberemos a nossa herança, pois somos co-herdeiros de Cristo. E a nossa conclusão em número 19, para completar. Mediante o estudo, então, dos nomes e os símbolos do Espírito Santo, aprendemos mais sobre a sua obra e o seu caráter. Quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo nele como Salvador pessoal, o Espírito Santo passa a habitar em nós.
Ele é a nossa garantia de que somos do Senhor, pertencemos a Deus. Vivamos então de maneira santa, agradando ao Senhor e ao Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus, aleluia! Então nós estivemos estudando aí os nomes, os símbolos do Espírito Santo e sempre dentro do que a Bíblia diz sobre isso. E é claro que com a nossa convivência, nossa intimidade com o Espírito Santo, ao longo dos anos nós vamos orando em línguas, nós vamos conversando com o Espírito Santo, pedindo orientação, revelação da Palavra de Deus. E com essa amizade, com essa intimidade, nós vamos conhecendo mais e mais o Espírito Santo, a maneira que Ele usa para falar conosco, a maneira que Ele vem curando, a maneira que Ele vem aí para libertar as pessoas, a maneira que Ele vem aí pregando através de nós, a maneira que Ele vem revelando as coisas, né, através de nós. Então, nós vamos, pouco a pouco, crescendo nesse conhecimento do Espírito Santo como pessoa, como nosso amigo íntimo, que sabe tudo mesmo a nosso respeito. Ele nos conhece profundamente, até a intenção que nós temos de fazer uma coisa, Ele já sabe. Então, confie nesse amigo íntimo, Ele só quer o seu bem, Ele só quer o nosso bem. Converse com Ele, aprenda com Ele e sempre deixe que Ele faça alguma coisa. Deixe que o amor de Deus que foi derramado em seu coração, Ele possa ser derramado sobre as pessoas. Deixe que o Espírito Santo faça alguma coisa para as pessoas. Então ministre as pessoas, ministre libertação, cura, salvação, perdão dos pecados, né? Ministre sobre as pessoas, impõe as mãos sobre as pessoas. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, ore pelos seus alunos. Ore para que eles sejam libertos, que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Ore para que eles sejam curados. Então, ore por eles. Você está aí à frente de uma classe, você aí é como um pastor desses seus alunos. Eles precisam de sua orientação, eles precisam da sua oração, da sua intercessão. E eles precisam que você imponha as mãos sobre eles, para que eles recebam mais do Espírito Santo. Faça isso. Vamos orar nesse momento. Você que está nos ouvindo, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, numa época dessa, nós estamos vendo quantos sinais estão acontecendo da volta de Jesus. Terremotos e mais terremotos, sinais e mais sinais, filhos cada vez mais desobedientes aos pais. Estamos vendo aí a abertura para o Evangelho nos países árabes através dessas lutas de classes, através de tantas coisas que estão acontecendo. As portas é que vão ser abertas para o Evangelho entrar. E quando o Evangelho for propagado aí por toda parte, então as pessoas se converterão a Cristo. É hora de Jesus voltar. Isso pode acontecer de repente. Veja bem esse movimento aí dos países árabes, as pessoas se revoltando. Nunca fizeram isso. Então pode ser que Jesus está voltando agora. Prepara-te, esteja preparado. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, recebe essas vidas, Senhor, como filhos. Escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os professores da Escola Bíblica Dominical, buscarem a Tua presença poderosa, a ministrarem, Senhor, a Tua presença, o Teu poder sobre a vida dos alunos. Ajuda, Senhor, os obreiros da Tua casa. Ó Deus, todos os crentes, que eles possam buscar a comunhão com o Espírito Santo, conhecer mais o Espírito Santo. Ó Senhor, ajuda-os para que eles possam crer no Teu poder. Em nome de Jesus. Alegre-se na presença de Deus e aprenda os seus mistérios. Faça a obra de Deus. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Amém.